O Saúde em Pauta de hoje traz um tema super atual, que está sempre na mídia, que tem muita gente falando e que a gente tem que desmistificar e trazer informação para você. Vamos falar do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, que é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que muito se tem falado agora, né, atualmente aí na mídia, a gente tem lido muita coisa sobre isso. E olha, tem um dado interessante da Organização Mundial da Saúde, que cerca de 4% da população adulta mundial tem o TDAH. Só no Brasil gira em torno de 2 milhões de pessoas adultas. Quem vai falar se esse dado está atualizado ou não, né? Se é isso mesmo ou não e o que é esse transtorno, é a nossa especialista, a nossa profissional de hoje, que é a Eliana Zanata, ela que é psicóloga. Muito bem-vinda, Eliana, e obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer sempre estar com vocês, porque um dos nossos objetivos também é sair um pouquinho do consultório e levar um pouquinho daquilo que nós sabemos para a população. E vocês fazem isso, então vamos lá. Vamos lá, então primeiro, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. A hiperatividade é um movimento motor. Então, a atenção do pensamento e a hiperatividade, que é o comportamento motor. É o corpo que fala. Então, assim, é um sofrimento. As pessoas trocam e elas tropeçam nas palavras, nos pensamentos. Então, gera bastante sofrimento para a pessoa. Porque ela está sempre se movimentando, está sempre indo e voltando, ela está sempre agitada. Então, esse termo ele foi criado, mais ou menos, em 1854, por um pediatra inglês. E tem muita controvérsia sobre este transtorno e toda essa gama de situação que está envolvida com o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Porque ele foi criado lá na Inglaterra, mais para normatizar, né, para criar regra de comportamento, para eliminar um pouco os desvios. Então, não é um transtorno que ele, por isso a controvérsia, porque ele não tem, a pauta dele não são tantos sintomas, mas sim regras e normas. Então, tem controvérsia. E nós temos que lembrar também que o transtorno, né, déficit de atenção e hiperatividade, ele está muito ligado a uma medicação, que é a Ritalina, que ele é uma medicação, é uma anfetamina, é um estimulante. E ele cresceu muito, assim como a popularidade do transtorno. Então, por isso também dá controvérsia, porque não deixa de ser uma condição para casar com uma necessidade de venda de medicamento. Então, também tem essa controvérsia. Então, nós temos que ser muito cautelosos, né? Daqui a pouco vou contar um pouquinho como é que são as características, aí cada um de nós vai se identificar, e aí, como é que fica? Todo mundo vai tomar Ritalina? Então, vamos com calma. E como que você faz esse diagnóstico, assim, em uma sessão a gente chega nesse diagnóstico ou não? Como que, né, porque tem tantas doenças aí mentais e emocionais hoje em dia, né? Eu acho que principalmente depois da pandemia surgiu muita coisa, né? Muita coisa aflorou-se também, né, Ian? E para diagnosticar, né? Como que é feito? Como que é esse processo? O diagnóstico do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, ele é um ato médico. Então, é um médico que vai fazer isso, não somos nós. Nós recebemos o paciente, mas o diagnóstico do transtorno é um ato médico. Ele é feito por um clínico ou por um neurologista. Então, ele é um ato médico. E como você disse, né, o índice é alto, porque é 4% da população, e no Brasil somos 2 milhões de indivíduos diagnosticados, né? Então tem bastante diagnóstico desse transtorno. E quais são os sintomas, as características? Sintomas, então eu vou ler, porque são muitos. Então vamos lá.
Vocês vão levantando o dedinho na hora que se identificar. Todo mundo vai levantar o dedinho, porque eu também vou contar aqui, eu também vou levantar o dedinho. Aí eu quero ver. Então, é o seguinte, falta de atenção aos detalhes. Mas veja, nós não vamos escanear todos os ambientes que nós passamos, nós não vamos lembrar de todos os detalhes. Então, há controvérsias. Sustentação da atividade, inquietação, que é a hiperatividade. Então, são pessoas que começam a fazer um texto aqui, vai olhar no celular, depois vai ligar a televisão, vai tomar um cafezinho, e volta e esquece o que estava fazendo. Então, veja, isso é um comportamento muito atual e muito, como você disse, Carol, na pandemia, que que a nossa vida ficou transtornada, isso acontece de monte, né? Das pessoas começarem uma atividade e não dar continuidade a ela, e depois deixar para lá e esquecer, ou ter muita dificuldade para retomar, né? De novo, a pessoa tem dificuldade também de fazer vínculos afetivos, porque ela é muito agitada, ela não consegue parar, conversar, ouvir, pensar, responder, ela não dá conta. Então, fica um diálogo, fica um discurso vazio, porque ele é cíclico, né? Ele fica repetindo coisas, porque tem a ver também com algum comportamento mais da obsessão, né? Porque o pensamento ele também vai ficando mais cíclico, né? Então, a pessoa não consegue seguir instruções. Toda vez que eu compro alguma coisa na minha casa, eu dou uma passada geral e acho que sei instalar o negócio, sei mexer no aparelho. Então, assim, eu também sigo muitas regras. E muitos de nós também não. Então, veja, né, como é que tem aqui uma descrição muito mais do comportamento, de tentar normatizar, do que de fato de sintomas. Mas não que estes sintomas não existam, não que este transtorno não exista, mas há de ter critérios melhores para fazer o diagnóstico, né? Então, são pessoas que seguem distraídas, que perdem objetos. As crianças, os adolescentes perdem muito. Onde que está meu lápis? Onde que está minha caneta? Cadê minha bolsa? Cadê minha chave? Cadê meu óculos? Cadê o livro? Cadê o caderno que eu deixei aqui? E são pessoas com muito esquecimento. Por quê? Porque tem muita coisa rodando na cabeça. E aí pode ter também a hiperatividade, que é a agitação motora dentro de todos esses quadros aqui do esquecimento. Certo. E geralmente é um neuro, né? Você disse que faz esse diagnóstico? É um neuro que faz esse diagnóstico? Neurologia? Normalmente pode ser um clínico ou um neuro. Normalmente é assim. Às vezes o pediatra também pode, né? Pode encaminhar, às vezes o pediatra encaminha para o neuro. Porque, no fundo, o que acontece com essas pessoas? Que são crianças, que são adolescentes e que, se não forem, de alguma maneira, tratadas, elas vão continuar adultos assim. É uma dificuldade de lidar com o conflito, porque o conflito traz angústia, e a angústia, e as nossas angústias, que é inerente a nós, seres humanos, nos traz uma agitação interna. E aí, essa agitação, ela vai para o corpo todo. Ela não fica só no pensamento, só naquela coisa de pensar como que eu vou resolver meu problema, né? Esse problema aqui, como é que eu faço? Eu faço assim, faço desse outro jeito. Não, vai passando para o corpo. Então, veja, a angústia e o conflito faz parte da nossa existência e da nossa vida. Então, é uma dificuldade um tanto maior de acolher essas angústias, de acolher esse conflito, de ter um espacinho dentro de nós para guardar e para pensar, para dar uma cozida, para a gente solucionar. Então, são pessoas com dificuldades de simbolizar, de prever consequências, de pensar, de repensar um pouco sobre aquilo para tomar uma decisão. E aí já fica na agitação motora.
Aí as coisas vão piorando, né? Se não conseguir diagnosticar e tratar, porque a angústia acho que vai aumentando, né, Eliana? Sim, porque o adulto, quando ele tem um conflito com o par amoroso, ele troca de par amoroso. Quando ele tem um problema no trabalho, como ele não dá conta de lidar com o conflito, com a angústia, ele troca de trabalho ou ele troca de departamento lá onde ele trabalha, se ele trabalha numa empresa grande. Se ele tem dificuldade de lidar socialmente com algumas pessoas, ele evita aquelas pessoas, ele evita aquele ambiente. Então, veja, ele vai tentando moldar, melhor dizendo, o ambiente, ele tenta controlar o ambiente, então ele começa a frequentar lugares e a conviver com pessoas que não trazem para ele conflito. Os adolescentes, como é que a gente percebe? Quando eles começam a deletar as coisas no computador, eles deletam, eles botam fora, ficam muito lá na tela, e aí vai deletando, vai cancelando, né? Então, veja, os cancelamentos sociais. Então, nós podemos entender que é assim. E as crianças, elas ficam com muita dificuldade de concentrar na escola, de aprender. Normalmente, é a escola que dá o alarme, porque a família, ela vai se adaptando àquela criança. Né? Às vezes a criança tem outros irmãos e todo mundo vai ali dando uma ajudazinha, mas quando chega na escola, o negócio meio que explode. Então, aí que entra, né, o pediatra e o neuro, e a escola chama os pais, né, porque a criança começa a perder muitas coisas, ela começa a andar pela sala, ela não consegue se concentrar, ela tem dificuldade de aprender, porque ela vai precisar de uma certa tranquilidade que ela ainda não tem. Certo. Eliana, a gente vai para um rápido intervalo, tá? A gente já volta para falar mais um pouquinho sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Estamos falando aí dos sintomas, das características do diagnóstico, né? A gente vai entender como que é esse tratamento depois, né? Como que a gente lida com isso no dia a dia. Até já! Sorrir com confiança, bom, né? Com Oral Sim, você pode. A Oral Sim é a clínica número 1 em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue. Oral Sim, carinho e respeito pelo seu sorriso. Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com a psicóloga Eliana Zanata, uma querida, super competente no que ela faz, que sempre está disponível aqui pra gente também no Saúde em Pauta, para esclarecer temas atuais como este de hoje, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é um tema super atual, que tem muita gente falando, que sempre está na mídia e que é bom a gente esclarecer, né, para trazer sempre conteúdo aí de qualidade para você. Quais são as causas, Eliana, do TDAH? Do transtorno? Olha, as causas, elas podem, como você disse, né, elas podem ser neurobiológicas, e também nós podemos entender na parte da psicologia, que é uma falta de acolhimento, uma falta de sustentação ambiental dessa criança, de que aqueles adultos responsáveis, os cuidadores, possam ir, ao conviver com a criança, ensinando a ela a conter as angústias dentro delas. Então, nós entendemos que é uma falta, né, desse ambiente que, em algum momento, não realizou essa tarefa junto com a criança. Então, existe, na parte da medicina, a questão neurobiológica, mas na questão psicológica é uma falta, né, de um ambiente que pudesse ajudar essa criança a aprender a lidar com as angústias dela. Então pode ter o fator externo aí também, né? Tem um psicanalista que ele se chama Christian Dunker. Ele diz o seguinte, que a hiperatividade é uma patologia do estar. O que é isso? Que é a dificuldade de estar na convivência com algo ou com alguém que nos traz conflito e que nos traz angústias. Porque aí nós temos dificuldades de articular esse estar em conflito
com o outro e conosco. Achei fantástico essa definição dele, porque é algo que nós estamos com dificuldade de realizar dentro de nós. Por isso que fica essa inquietação, esse começa um texto, começa um livro, começa a assistir Netflix e vai lá e toma um café, e aí volta e mastiga um chiclete, aí telefona, aí vê o e-mail, aí vê o WhatsApp, e aí vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. Porque é uma dificuldade de estar. Tô achando que tem isso aí, são meio 440, viu, Eliana? Meu Deus do céu, a vida nos leva, né, para isso, né? Se deixar, né? Então, mas nós podemos pensar, Carol, que a nossa sociedade, ela é muito performática, no sentido de que exige de nós muita performance e que também tem a performance do trabalho, da produção e também da vida social. Então, isso faz com que nós tenhamos o quê? Uma vida agitada, um dia agitada, uma agenda cheia, uma agenda apertada. Isso já nos leva a um pensamento mais agitado, um comportamento mais agitado. Nós estamos sempre correndo, não é? A pandemia nós demos uma estabilizada, mas o pensamento continua agitado. Acelerado, é. E esse transtorno, ele acomete mais quem? Crianças, adultos? Tem algum perfil, assim, mais específico? Tem exatamente um perfil, né? Mas são pessoas que têm mais essa questão falha neurobiológica, né? E essa questão que talvez o ambiente é um ambiente mais amplo e que em alguns momentos a criança precisa de um tanto de contenção. Então, talvez seja ambientes que vão dificultando a criança de juntando os conteúdos dela, os pensamentos dela, né, as vontades, os quereres, né, os desejos. Né? Então, tem isso. E um adulto que tem esse transtorno de atenção e de hiperatividade, os filhos têm uma condição de 2 a 8% de chances de ser. As crianças hiperativas que eu recebo aqui no consultório, normalmente, um dos cuidadores apresentam os mesmíssimos sintomas. Então, veja, um dos cuidadores já tem essa dificuldade, e aí reproduz com a criança essa própria dificuldade, essa dificuldade de estar na convivência de algumas angústias. Então, nós podemos entender que também tem uma questão ambiental. E como que é o tratamento desse transtorno quando identificado? A gente vai identificando dessas características que eu falei. Uma pessoa desatenta, uma pessoa com muita agitação motora, que não consegue se concentrar, que vai tendo dificuldades nos primeiros anos da escolaridade. Né? Então, vai modificando aí a questão de que a criança ela vai se distanciando um pouco daquilo que se espera dela. Então, isso já acende uma luz, que normalmente, se os pais conseguem administrar, a escola não consegue e chama. Né? Então, é mais ou menos assim, é mais ou menos quando a criança entra no primeiro ano, porque até então são aprendizado, a escola vai um pouco mais livre e também a escola administra um pouco melhor. Agora, quando entra mais a concentração, quando entra mais um comportamento que a criança tem que ficar mais quieta, colada ali naquela cadeira por um tempo, então vai acontecendo isso. Normalmente é quando a criança entra no primeiro ano para ser alfabetizada, na época da alfabetização, que ela tem mais dificuldade. E como que é o tratamento, Eliana? O tratamento, eu vou dizer da minha parte, eu não posso dizer da parte neurológica, porque eles vão dar Ritalina. Normalmente é a Ritalina, que até onde eu sei é assim. As crianças que chegam até mim, elas fazem uso de Ritalina. Né? Então, aqui comigo, como que eu faço?
é através dos atendimentos que eu vou proporcionar para essas crianças, porque uma condição dela poder estar ali um pouco mais tranquila, com o seu próprio pensamento. Vou mostrando para ela como é que ela vai fazendo toda essa agitação, né? Que às vezes nós vamos desenvolver alguma brincadeira e logo ela muda as regras. Ah, eu não quero, se ela encontra alguma dificuldade, aí eu não quero. Aí eu digo, não, mas nós estamos jogando, então vamos continuar jogando, porque no meio do jogo a gente não muda a regra, a gente pode mudar a regra antes de começar. Então, nós podemos terminar essa partida, a gente coloca outras regras, mas vamos lá. Então, aí a criança, ela vai, é um tratamento que é longo, porque o tratamento, ele não vai acontecer uma transformação de um mês para o outro, porque a criança também precisa aprender a lidar com essas dificuldades que o próprio atendimento vai pondo e que depois ela vai transferir para a vida social, para a vida familiar, né? Que é poder perder no jogo, às vezes, poder criar regras, mas na hora que pode ser criada, não no meio do jogo, né? Que algumas atividades, alguns desenhos, ou seja lá o que for, tenha dificuldades, mas vamos lá, devagar nós vamos vencendo, vamos aprender. Às vezes a criança quer recortar alguma coisa e não consegue, mas vamos lá, eu te ajudo. Então, é assim, onde a criança aos poucos vai podendo estar com o conflito, com a angústia, e ela vai amparando isso dentro dela, criando um vocabulário para contar sobre isso, tendo experiências de ir vencendo as dificuldades. Então, é um fazer de cada sessão, onde vai se abrindo um chão dentro dela, onde ela pode acolher a angústia. E para o adulto? No adulto, é mais ou menos a mesma coisa, só que aí, não necessariamente nós vamos desenhar ou desenvolver atividades, mas a pessoa vai me contando, então, eu tinha um relacionamento, mas aí eu larguei. Mas largou por quê? Mas porque eu me atrasava e ela me deixava nervoso. Mas você não combinou X horas? E por que você chegou X mais 40 minutos depois? Porque eu me distraí no WhatsApp. Então, mas quando nós combinamos, imprevistos acontecem, então avisa que você vai se atrasar, porque você está fazendo uma outra coisa, porque a pessoa também ela não tem noção de que aquilo que ela faz ou deixa de fazer pode causar um transtorno no outro. E que o outro pode ficar magoado, pode ficar chateado, porque como ele não consegue viver as angústias, ele acha que está tudo bem, mas não está. Está tudo bem para ele, não para o outro que está lá esperando, né? Para a namorada, ou para o namorado, ou para o amigo. Então, ele vai contando que quando ele tem uma dificuldade, ele vai tentando manipular o ambiente, ele vai trocando. E aí vai trocar até quando? Não vai ter vínculo, não vai ter um relacionamento contínuo. Vai perder essa vivência, vai perder a possibilidade de se sentir feliz com as próprias produções, em vencer as dificuldades. É um processo, né, Eliana? É muito interessante, né? Não existe nenhuma maneira da gente prevenir isso, né? Já que como que a gente colocou aqui no começo, que eu pesquisei? Neurobiológico. Mas existe alguma maneira da gente prevenir? Olha, as crianças que eu já atendi, as crianças que eu atendo, eu sempre faço um acompanhamento, né, junto com os pais, para que eu possa saber mais ou menos como é que estão as coisas em casa, na escola, né, quando sai para algum evento social, né, ficou tudo muito complicado por causa da pandemia. Mas então eu sempre vou fazer esse acompanhamento e os pais vão me contando, devagarzinho as coisas vão se transformando. Então, eu sinto que a prevenção é que aqueles adultos que convivem com as crianças, que eles possam ter uma presença viva quando estão com as crianças, de fato, de se relacionar com as crianças, porque a criança, o ser humano, ele precisa de outro ser humano para ele se fazer gente, senão ele não fica. Então, as crianças criadas na frente das telas, elas não vão desenvolver empatia, elas não vão desenvolver condições de acolher angústias,
elas não vão conseguir esperar, elas não vão conseguir se frustrar, porque elas não vão ter essas vivências. Então, eu digo, vamos fazer o seguinte, relações vivas. Quando está com a criança, esteja com a criança. Relações vivas é estar presente ali, no aqui e no agora. E eu faço assim, o que é uma presença viva? É quando o corpinho está ligadinho na alma e nós estamos ali. Então, é ligar o corpinho com a alma. Porque quando o corpinho está ali, mas a alma está pensando que tem que fazer isso ou fazer aquilo, não é uma presença viva, é uma presença física. Então, é de estar presente, porque quando o adulto brinca com a criança ou sai, né, vai levar para a escola ou não, quando sai em algum lugar, né, até recomendo que quando leva para a escola, se possível for, estaciona o carro um quarteirão ou dois antes da escola, quando não é muito verãozão, né? Vai caminhando com a criança, vai conversando, porque nesses momentos que o adulto vai dizer, então, você está bravo porque você chutou a pedra. Mas a pedra estava aí, então é você que tem que tomar cuidado, vamos lá. Aí o amiguinho não quis brincar com você hoje, mas ele vai brincar com você amanhã, amanhã você convida de novo. Então, é assim, a prevenção é a convivência viva. Muito legal, Eliana. Obrigada, viu, pelas informações, aí pelo carinho que você coloca as informações pra gente, né? Essa parte toda didática, toda esse quê de professora aí, né? Pra gente. Muito Eu bom, viu? sou professora. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, pode me procurar pelo e-mail, é eliana.zanata, com 2 T's, @gmail.com, ou pelo celular, que é 996084437, e agradeço imensamente o convite, quando precisar é só mandar uma mensagem que eu estou aqui. Combinado. Obrigada, viu? Obrigada de verdade. Acho que foi um programa muito rico. Foi muito legal conversar com você, esse bate-papo, viu, Eliana? E você que está acompanhando a gente, também obrigada pela companhia. E saiba que toda terça ao meio-dia tem um programa novinho com um profissional aí renomado, com um tema atual para sua qualidade de vida sempre aqui no Saúde em Pauta. Até mais. Tchau!